aqui da cidade de Timbó, porque estamos recebendo nesse momento aqui nos Estúdios da Cultura a Michele Bork e o Manny Pelin. A Michele, que é presidente do Tours Timbó, e o Manny, que é vice-presidente, para falar sobre os rumos do turismo aqui na nossa cidade. Turismo que tem cada vez mais se mostrado como uma atividade econômica importante aqui da nossa cidade, da nossa região, e carece cada vez mais de atenção. E vamos lá, vamos conversar então com a Michele e com o Manny. Muito bom dia, Michele, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Tudo bem, Manny, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem, Michele, essa gestão à frente do Tours Timbó, que está começando agora, é de quanto tempo? É de 2 anos. 2 anos. 2 anos, aham. E qual é o objetivo dessa entidade? Então, é promover o turismo local, né? A gente somos associados do trade turístico, então todo estabelecimento privado que ganha alguma coisa com o turismo, ele pode ser nosso associado. E o nosso objetivo é divulgar o turismo, divulgar a nossa cidade para fora, porque a gente vê o turismo como uma ferramenta super importante para trazer divisas para dentro da nossa cidade. E hoje, aquela comércio, aquela pessoa que presta algum tipo de serviço e vai se filiar ao Tours Timbó, quais são os benefícios e as vantagens que esse associado tem? Então, hoje a gente está com uma pauta com muitos planos, né? A gente juntou uma equipe de pessoas que está realmente com intenção de fazer acontecer aqui na nossa cidade, trabalhar, trazer investimento privado, né? A gente não pode contar com o público. A gente acredita que antes de a gente contar com o público, o privado tem que se organizar. Então, essa é um dos nossos principais objetivos hoje, fazer a tarefa de casa, fazer a organização primordial para daí a gente conseguir estar oferecendo para o turista algo já pronto, definido, para eles conseguirem vir e saber o que tem para fazer em Timbó. A gente precisa fazer essa tarefa de casa. Tudo bem, só para lembrar, a Michele, ela é a proprietária da Cervejaria Bork, que certamente faz parte do nosso trade turístico também, né? É uma das empresas timboenses que tem muito a ganhar aí com o turismo. E o Manny, qual é a sua ligação com o turismo aqui da nossa cidade? Na realidade, a gente fica à frente há 3 anos já dos eventos da prefeitura. Então, o intuito da minha empresa se linkar ao Tours Timbó é fomentar ainda mais eventos locais, né? Onde que a gente já tem o festival gastronômico em Timbó paralisado, que a gente não conseguiu executar. Então, a gente vem somando forças para vir a acontecer esse evento, dentre outros, né? Tudo bem, são 2 anos de gestão, Michele, e quais são assim os principais objetivos, os principais projetos que você, o Manny, a sua diretoria tem à frente do Tours Timbó? Sim, esse que o Manny falou, que é o Festival Gastronômico, a gente já tem um projeto aprovado para fazer esse evento há 2 anos, só que infelizmente por uma falha de enquadramento a gente não conseguiu alavancar o dinheiro para fazer esse evento. Então acho que isso é um dos nossos principais objetivos. Alguns eventos a gente quer voltar a fazer aqui na nossa cidade. O famoso Se Essa Rua Fosse Minha, que era um evento que acontecia na rua Luiz Benz. Esse é um que a gente já conversou com os organizadores desse evento para a gente voltar a fazer pelo menos 4 vezes por ano. Isso alguma coisa de eventos, né? Entre outros, que planos a gente tem um monte. E daí a gente também tem interesse em achar uma maneira de trazer a iniciativa privada para investir em alguns tipos de praças, monumentos, resgatar a nossa história. A nossa história ela é tão rica aqui na cidade e infelizmente a gente não conhece. Então, uma coisa que eu fiquei sabendo que a gente está se mobilizando para fazer uma visita guiada ao nosso cemitério, né, com o Jonathan, e eu descobri que o nosso cemitério ele é tombado pelo patrimônio e tem muitos túmulos muito interessantes. Às vezes a gente até fala que parece um pouco bizarro, né? Mas tem personalidades muito importantes ali naquele cemitério. E na Argentina, em Buenos Aires, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires é o cemitério da Recoleta, então que traz muita gente para vir conhecer, né? Tem a Eva Peron, tá enterrada lá. Então eu acho que a gente tem muitos pontos fortes na nossa cidade
que às vezes a gente só pensa só no Jardim Botânico, só no Morro Azul, mas a gente tem o nosso comércio muito forte e que não está aberto a isso. Então a gente tem que ir lá, difundir, trazer essa consciência de que eles estão perdendo uma grande fatia de faturamento se a gente fizer alguma coisa voltada para o turismo. Muito bem, inclusive a gente tem uma dificuldade aqui, vocês com certeza estão cientes disso e devem estar pensando também em formas de resolver isso, que é o nosso comércio não estar aberto nos finais de semana, que é justamente quando o turista vem para a cidade. Uhum. E os principais pontos aqui da nossa cidade muitas vezes não estão atendendo. Como é que vocês conversam sobre isso? O que poderia ser feito a respeito? A gente está com um projeto no SINV, que é com uma consultoria com o Eduardo Milk, que é bem importante para a gente definir rotas. Por exemplo, o turista ele vem para a cidade, ele vai se hospedar no hotel, ele vai chegar na portaria do hotel e vai perguntar o que tem para fazer em Timbó. Então a gente está definindo rotas, assim, você pode fazer isso, isso e aquilo. E dentro dessas rotas a gente já ter definido com os empresários que dia que ele pode visitar e tudo mais. Assim a pessoa consegue se programar. Eu, por exemplo, na cervejaria, eu atendo sábado. Eu consigo atender ele de sábado. Se tiver um grupo que quer vir no domingo, se eu me planejar, eu consigo abrir. Agora, nesse momento onde a gente está difundindo isso, é complicado a gente deixar todo o estabelecimento aberto e tudo mais. Mas com planejamento a gente consegue fazer isso. Então, esse é o nosso objetivo, é a gente se unir a pessoas, definir rotas e essas pessoas estarem engajadas para fazer acontecer. O cicloturismo faz parte também dos projetos do Turistimbó. Hoje, coincidentemente, é o Dia Mundial do Ciclista, né? Então, e vamos falar do cicloturismo inserido nesse contexto do turismo aqui em Timbó. Na realidade ele é o pioneiro, né? Então, assim, ele é a galinha dos ovos de ouro, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem muito a aprender com o cicloturismo, e só que o intuito, na realidade, é fomentar. Com o Eduardo Mil, que a gente está levantando, outros roteiros. Inclusive, a gente quer levantar um roteiro de religioso, que na nossa região existem 14 igrejas, então, que é super, né, vantajoso para a gente se unir. E um turismo de aventura também. Então, o cicloturismo, na realidade, hoje ele é o ponto-chave, só que existem várias outras maneiras de a gente conseguir fomentar isso também. Até mesmo porque hoje o cicloturismo, ele pode ser guiado ou, né, autoguiado. Então, assim, o intuito, na realidade, é a gente criar, essas rotas, a qual, por exemplo, o de aventura, existe, né, como é que a gente pode dizer? Um colaborativo, um guia, entende? Aonde que na realidade daí ele consegue levar as determinados grupos para os nossos associados, vamos assim dizer, né? Então a gente consegue fomentar mais assertivo, estar aberto para determinada situação, porque senão fica também muito vago, né? Eu vou abrir para 2 pessoas, não, né? Agora eu vou abrir para 20 pessoas, 30 pessoas, se torna muito mais vantajoso a todos, né? Isso que o Meni falou do cicloturismo, a gente é a capital, né? Tem esse título, só que a gente não pode depender do título para achar que o turismo vai acontecer. A gente fez um levantamento e isso parte quando eu falei da questão da gente se organizar, a gente fez um levantamento junto dos hotéis para saber qual é o percentual de cicloturista que fica hospedado no hotel. Num dos nossos associados, apenas 7% dos turistas que vêm são cicloturistas. Uhum. E mais de 50% é empresarial, turismo empresarial. Então, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que prestar atenção nisso para saber o que a gente está fazendo. Será que o cicloturista ele não está ficando em Timbó? Ou será que o volume está tão baixo assim, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar? Ou será que a gente não está olhando para o turismo industrial? Uhum. Para esse comercial que está vindo? O que a gente pode estar oferecendo para ele? De repente, ele vem, fica durante a semana aqui, porque ele está vindo a trabalho, mas ele pode voltar num fim de semana com a família. Então, a gente precisa estudar tudo isso para saber como que a gente vai trabalhar. Bem, você falou ali da questão do setor público, que não dá para ficar esperando só para o setor público, mas o setor público tem uma participação importantíssima, principalmente na questão da infraestrutura. Sim. E quando a gente fala de cicloturismo e de outras questões ligadas ao turismo, é lógico que essa parceria ela é importante e a participação do setor público ela é imprescindível. Imprescindível, com certeza. Quando eu falo que a gente não pode esperar por eles, a gente não pode esperar
Só por eles. Só por eles. A gente tem que fazer a nossa tarefa, a gente tem que se organizar, a gente tem que saber que rotas oferecer. A prefeitura não pode fazer isso. Eu tenho que estar disposto a abrir, né? Não é ele que ele fica pedindo, por favor, abra. Então, enquanto eles não verem na gente boa vontade para fazer acontecer, eles também não vão se movimentar. Então, parte primeiro da nossa organização, para daí assim a gente saber o que reivindicar também. Isso foi uma das pautas que a gente, na nossa primeira reunião, a gente elencou 4 pontos para passar para todos os candidatos de quais são as nossas demandas, o que é importante para a gente. E daí a gente se viu surpreso também, porque a gente teve certa dificuldade. Então, a gente tem que se organizar para saber o que cobrar. E quais são os 4 pontos que foram reivindicados? Sim. Uma das questões foi a questão do orçamento do turismo, que hoje o orçamento do turismo, ele abrange algumas coisas que, ao nosso ver, não é interessante. Manutenção de parques, manutenção de praças da terceira idade, a manutenção disso tudo sai do orçamento do turismo. Todos os parques, né, da prefeitura saem desse orçamento, que a gente acha que são importantes, lógico que são importantes. É importante que a cidade esteja bonita, né? Mas a gente acredita que poderia ir para outra pasta para, com esse dinheiro, a gente conseguir fazer investimentos no turismo, com o intuito de fazer, por exemplo, tem um projeto que eu acho sensacional, 2 projetos que eu acho sensacionais na prefeitura, que infelizmente ainda não saíram do papel, que é o labirinto lá no Jardim Botânico, porque o nosso Jardim Botânico é lindo, mas assim, muitas vezes para a gente no fim de semana ir lá é fantástico, mas para um turista numa terça-feira à tarde talvez não seja tão interessante. Então, se tivesse alguns atrativos para interagir, que é o turismo de experiência que a gente fala, talvez se torne mais interessante. A fonte de água dançante que tem prevista para sair ali no Parque Central, no Chafariz, eu também acho que é fantástico, não só para o nosso público local, num domingo de calor, num fevereiro, né, escaldante, mas também para o turista vir aqui. A gente vê esse tipo de ponto turístico por diversos lugares do mundo e que traz muita gente. Então, é interessante esse turismo de experiência. Finalizar o Plano Municipal de Turismo, a gente começou a trabalhar nesse Plano Municipal de Turismo que vai reger, né, o que pode e o que não pode fazer dentro do turismo na cidade. Isso ficou parado, então a gente gostaria de retomar e concluir esse projeto. As ciclofaixas, né, a gente tem, eu não sei o número de quilômetros de ciclofaixas que a gente tem na nossa cidade hoje, mas ampliar, não mais para... No centro ela está bem difundida, mas é importante para os nossos ciclistas. E a parte de sinalização, a nossa sinalização ela precisa sinalizar bem os pontos turísticos e até ser corrigida em alguns pontos que tem algumas sinalizações erradas. Tudo bem. E o turismo, hoje você citou em algum momento aqui sobre a questão do Morro Azul, né? A gente tem esse Jardim Botânico, Morro Azul, enfim, que são pontos já. No sábado, eu estava comentando aqui, a gente estava nesse evento do Clube de Voo Livre aqui da cidade de Timbó, que acabou saindo aqui da cidade de Timbó, a sede, né? Em função de falta de apoio estrutural, né? E estão lá em Rio do César, a rampa de salto está lá. E se vocês lembram, aqui em Timbó, quando começou o Timbó Clube de Voo Livre, faziam aquelas edições fantásticas aí dos torneios, enfim, né? Que deixava os céus aqui da cidade coloridos, traziam aí mais de 200, chegaram a trazer mais de 200 pilotos, e isso esse tipo de turismo, esse tipo de evento é turístico também. Com certeza. Porque além dos pilotos, vêm as famílias, enfim. Então tem esse tipo de evento também, esse tipo de viés aí do turismo que também pode voltar a ser evidente e estar em evidência aqui na nossa cidade. Com certeza. Ali a questão do parapente, ele é um cartão postal da nossa cidade. Em muitos lugares a gente tem fotos de parapente. Existem 3 rampas aqui, né? Eu fui do Voo Livre por uns 10 anos, mais ou menos. E o que a gente tinha de maior dificuldade aqui na questão do Arapongas, que seria a nossa rampa com rampa e pouso, né, dentro da cidade de Timbó, a questão do acesso ele é bem complicado, porque tem certos carros, dependendo da condição da estrada, não consegue subir. E a questão do pouso também, porque foi feito, onde era o pouso do TCVL, foi feita,
conciliado junto com a Associação de Moradores. E com a construção do galpão deles, isso gera muito rotor na hora do pouso, então se tornou um pouso meio perigoso, né? E daí eles têm os campos e tudo mais, então nenhum piloto gosta de se colocar numa situação de risco. E lá, daí o clube acabou se transferindo para Rio dos Cedros, e o São Bernardo, a iniciativa privada lá, eles investiram olhando para essa questão do turismo. Então hoje a rampa tá linda, eu fui para lá faz umas 2 semanas, tem investimento, tem que pagar para ir na rampa, mas tem toda uma estrutura, tem banheiro, tem churrasqueira, tem tudo. E eles investiram pesado nisso e com certeza para o piloto de parapente subir uma rampa de fácil acesso, qualquer carro sobe, com toda a estrutura para a família, inclusive. Então, muitas vezes o piloto ele acaba brigando com a família para poder ir voar, porque tipo não tem nada para a mulher fazer. Aqui, por exemplo, hoje a gente não tem nada para a mulher fazer e para os filhos fazerem enquanto o marido está voando, né? Então lá tem toda essa estrutura. No Morro Azul a gente tem a rampa que é no Morro Azul, só que o pouso é em Pomerode. E então a gente tem que realmente fomentar a rampa do Arapongas. O Mene até conversou com o Luciano, né, que é o piloto hoje que faz voo duplo na cidade, para a gente ver o que a gente pode fazer para estar trazendo o parapente para Timbó de volta. Muito bem. Alguma outra ação, algum outro projeto importante que vocês gostariam de citar, que faz parte aí do escopo do trabalho do Tourist Timbó? Fiquem à vontade para passar aí para a nossa audiência. A gente quer juntar, né, fazer acontecer, fazer os eventos, trabalhar dentro do Expo Bike. A gente tem vários planos aqui. A gente quer realmente difundir o turismo, trazer mais turistas para a nossa cidade, trazer divisas para a nossa cidade, fazer com que o trade turístico ele veja o potencial que é, porque existe um potencial ali e a gente precisa trabalhar, a gente precisa se organizar para fazer isso acontecer. Muito bem, então está posto aí a nova diretoria do Tourist Timbó, com a presidente à frente então da presidência Michele Bork, da cervejaria Bork, e também como vice o Mene Pelin. Os demais membros dessa diretoria, quantos membros dessa diretoria tem, Michele? Somos em 5 ou 6, a gente tem eu sou presidente, o Mene é o vice-presidente, a Andressa Buzarello, da Madonna Mia, é a nossa primeira secretária. O Jackson, da Benvenuti Marcenaria, é o segundo secretário. O Rafael Felipe, do Paromas, é o primeiro tesoureiro. E a Luciene de Castro, que também é do Madonna Mia, é a nossa segunda tesoureira. A gente está com uma equipe bem legal, bem engajada, com pessoas que realmente querem fazer acontecer, cheia de energia nova. Vamos ver o que a gente vai conseguir colocar em prática nesses próximos 2 anos. Muito bem, a gente deseja sucesso, porque o turismo realmente precisa de muito trabalho, né? Precisa de muito trabalho, e vocês que são os empresários aí agora têm também muito trabalho à frente para desenvolver o turismo e fazer divisas, né, para vocês e para o município. Por isso que é um trabalho que tem que ser muito compartilhado, porque ganha o empresariado, o empreendedor, mas ganha o município também, porque é uma atividade que também gera impostos aí para o município e que, se muito trabalhado, pode, a exemplo de Pomerode, aí a gente vê como Pomerode tem trabalhado muito bem essa questão do turismo ali, nos finais de semana e durante a semana também, Pomerode sempre repleta aí de turistas, que a gente consiga aí com o trabalho de vocês, da iniciativa pública também, chegar junto aí também com Pomerode, que é nosso vizinho aqui, que tem tantos exemplos bons para nos mostrar. É a nossa inspiração. Muito bem. Olha, Michele, um abraço para você, sucesso aí à frente do Tourist Timbó nesses próximos 2 anos. Obrigada pelo espaço. Mene, também um abraço para você, sucesso para você e até a próxima. Para toda a diretoria do Tourist Timbó. São 8h mais